Bom, pessoal, hoje eu vou fazer o possível, né? Faz um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo, mas eu vou fazer o possível para ser breve dessa vez e gravar um vídeo com menos de 10 minutos. Semana passada a gente teve, né, segundo dia do Basta, né, marcha contra a corrupção no Brasil inteiro, já um pouco menor do que o de 7 de setembro, até porque não tinha tanta gente na rua, né, feriado de 12 de outubro. Mas no 7 de setembro eu não pude ir. E agora, semana passada, eu fui de curiosidade para dar uma olhada, ver o que está acontecendo, quem que é o pessoal que está participando disso, né? Vi na internet, mas queria ver pessoalmente. E tinha uns punks, né? Um pessoal de esquerda, um pessoal de direita, né? Uns anarquistas, né? Outros... Conversei um pouco com o pessoal que estava em Campinas, no protesto lá. E assim, eu fiquei meio assim, né? Eu já não tava, eu nunca fui muito fã de protesto, sabe? Sair na rua, fazer barulho, essas coisas, eu não vejo muito resultado nisso, né? E faz barulho e acaba que a gente, ainda mais um protesto desse, né? Que não tem um alvo, não tem direção, não tem bandeira, não tem muito sentido, né? Então acaba sendo uma coisa vazia. Concentra, né, as pessoas que estão insatisfeitas e tal, só que esse protesto com alvo já não dá muito resultado, sem alvo então fica uma coisa muito vazia. E justamente contra a corrupção, legal, né? Ótimo, que bom, né? Eu achei legal a ideia desde o começo, desde a primeira vez. A corrupção sempre foi talvez o maior problema do Brasil, ou um dos maiores, né? Porque é tanto problema absurdo que a gente tem, né? Mas assim, a corrupção sempre foi um problema muito grave. E é legal, né? Pô, vamos combater a corrupção, mas como eu vi no Orkut alguém dizendo as palavras do Olavo de Carvalho sobre um outro protesto que era voltado aos políticos, você pedir para os políticos combater a corrupção é pedir socorro para o bandido, né? Então, tipo, tem político corrupto, vamos pedir para os políticos combaterem a corrupção dentro da política. Assim, é uma coisa meio complicada. Então eu penso assim, que daria muito mais resultado. O que está faltando é conscientização política no povo brasileiro. Pensar melhor em quem votar. Porque tem gente boa na política, tem muita gente boa na política. Só que inclusive aqueles que são bons acabam sendo sufocados por não entrar nos esquemas, na corrupção. Eles acabam sendo isolados e não conseguem fazer nada. O Enéas, por exemplo. Acho que o Enéas e o Clodovil também, para mim foram na legislatura deles, na eleição de 2002, foram os dois melhores deputados que foram eleitos. Acho que o Clodovil foi só em 2006, né? Mas o Enéas em 2002 para mim foi o melhor, eu votei nele. Não foi voto de protesto como quase todos que votaram nele, né? Tanto que o Enéas é um cara que eu admiro muito na política, é um cara honesto. E um exemplo de honestidade, mas aquela coisa, tanta corrupção que os caras que não participam dos esquemas são isolados e acabam não fazendo nada e murchando, e o povo fica revoltado com eles, porque vou votar num cara que tá lá e não faz nada, né? Aí entra aquela coisa, os corruptos tem aquela coisa, rouba mais faz, né? Então os caras que são honestos não fazem nada e perdem apoio popular, não conseguem se eleger. E os corruptos continuam se elegendo porque rouba mais faz, né? Então assim, eu acho que a informação, a conscientização política, amadurecimento, troca de ideia, troca de informação, dá muito mais resultado do que protesto. E por isso que eu fiz esse cartaz aqui para levar no sábado, e teve também outra, estava marcado aqui em São Paulo, teve também outro protesto. Só que aí choveu e o meu cartaz de cartolina com tinta à base de água ia virar pedacinho lá, então eu acabei nem levando. E tá aqui, né? Não sei se dá pra ver daí. Eu acho que muito pior hoje do que a corrupção é o marxismo cultural.
que eu tenho escrito sobre isso no blog, postado uns vídeos, né? Essa semana postei a entrevista do Júlio Severo, sempre posto vídeos do Olavo de Carvalho, os vídeos do Yuri Bezmenov. Pessoal, marxismo cultural, pesquisem sobre isso daqui, no YouTube tem muita coisa, no meu blog eu tenho postado os vídeos do Júlio Severo, escutem muito o Olavo de Carvalho. A entrevista do Júlio Severo tem 2h30, eu assisti, eu também fico intimidado com um vídeo, uma entrevista de 2h30 no YouTube, mas acreditem, vale cada minuto. Eu recomendo, assistam a entrevista do Júlio Severo e escutem o Olavo de Carvalho e Yuri Bezmenov, desertor soviético, ex-agente da KGB, explicando como que funciona o marxismo cultural. Tem um vídeo, Quem está destruindo a nossa sociedade? O mesmo vídeo está postado com o título Quem está matando o Ocidente? Assistam esse vídeo, é a melhor explicação sobre o marxismo cultural, vocês vão entender o que é isso. E para mim isso aqui é pior que corrupção, porque se corrupção é o ladrão, marxismo cultural comunista, revolucionário comunista, é o ladrão é aquele ladrão que não basta roubar, ainda te mata, ainda mata a vítima. Comunismo é genocida. Falam tanto do Hitler, olha, o Hitler, maior demônio da história da humanidade. A Alemanha nazista matou 6 milhões de pessoas, só que na União Soviética mataram 35 milhões de pessoas. O Stalin lá governando a União Soviética, 35 milhões. Na China, 60 milhões. Mao Tse-tung, vocês ouvem falar em Mao Tse-tung? Ouvem falar tanto do Hitler, era acusado de matar 6 milhões de pessoas. Hitler foi fichinha perto do Mao Tse-tung. O regime comunista na China matou 60 milhões de pessoas, 10 vezes mais que o nazismo na Alemanha. E falam tanto do nazismo, só que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro e ninguém fala nada. E o Foro de São Paulo, que o Olavo de Carvalho denuncia, a concentração do regime comunista. Foro de São Paulo é o que está arquitetando o encontro que arquiteta a tomada pelo comunismo na América Latina, inclusive no Brasil. Segundo o Olavo de Carvalho, eu não li muito, não escutei muito, mas é fundado pelo Lula e pelo Fidel Castro. É o planejamento para instaurar o comunismo no Brasil. Isso, olha, pessoal, eu não vou entrar explicar aqui tudo, mas pesquisem, assistem Olavo de Carvalho, Júlio Severo e o Yuri Bezmenov. Marxismo cultural, se informem sobre isso. Isso aqui é pior que corrupção. Corrupção a gente consegue resolver, a gente consegue combater, mas uma ditadura comunista no Brasil, pessoal que achava ruim, que nem eu sempre fui contra a ditadura militar, sinceramente, eu sempre odiei a ditadura militar, acreditando que aquela história de comunismo do Brasil não passava de uma conversa, de uma desculpa para instaurar uma ditadura no Brasil, forçada pelos americanos. Eu tinha raiva dos americanos, raiva da ditadura militar. Mas se parar para pensar uma ditadura comunista, eu prefiro 1000 vezes uma ditadura militar do que uma ditadura comunista. Os militares tomaram o poder durante 20 anos, só que na União Soviética foi quanto tempo? Foi 70 anos, 60, 70 anos de ditadura comunista na União Soviética. Na China eles tomaram o poder há, sei lá, mais de 50 anos e não saíram até hoje. Olha em Cuba, o Fidel Castro tomou o poder lá há 60 anos e está lá até hoje. Então, o comunismo, além de matar muito mais gente, a ditadura militar, comparada a qualquer ditadura comunista, é que nem o Jair Bolsonaro fala, é uma dita branda. Então, gente, se for para enfrentar uma ditadura comunista, eu apoio uma nova ditadura militar. Se for preciso para impedir uma ditadura comunista no Brasil, eu vou para a rua, que nem aconteceu 50 anos atrás, e a gente vai pedir uma nova ditadura militar. E eu espero que depois de tanto que os militares foram perseguidos nos últimos 20 anos, 30 anos, que eles ainda tenham coragem de salvar o povo brasileiro, que foi tão... assim, a gente foi injusto com os militares.
o povo brasileiro foi tão injusto com os militares que salvaram o Brasil do comunismo, eu espero que eles ainda tenham disposição de salvar a gente do comunismo de novo. Mas eu acho que se a gente começar a lutar já contra o marxismo cultural e contra essa agenda comunista, contra essa conspiração comunista por trás do gaysismo e do feminismo, a gente ainda consegue salvar a democracia no Brasil e impedir o comunismo no Brasil e no mundo. E é isso aí, pessoal. Informação, pesquisem sobre isso. Comunismo, ótimo. Corrupção, vamos combater a corrupção, mas o único jeito da gente combater a corrupção é com democracia. Porque se a gente cair numa ditadura comunista, a gente vai ter saudade do tempo que a gente reclamava de corrupção. Igual hoje a gente reclamava de corrupção há 20 anos atrás, e hoje a gente está vendo corrupção que naquela época do Fernando Collor, o que o povo acusava de corrupção na época do Fernando Collor é fichinha perto do que a gente vê hoje. E se a gente viver no comunismo, tudo que a gente reclama hoje vai ser fichinha perto do que a gente corre o risco de enfrentar no comunismo. Essa semana teve a entrevista do Cabo Anselmo no Roda Viva, na TV Cultura. Eu ainda não vi se já postaram no YouTube, mas já devem estar. Assistam também. Ele fala sobre isso. Ele começou lutando do lado dos revolucionários comunistas e passou para o lado da ditadura militar, porque ele conheceu Cuba, ele viu o sofrimento do povo cubano e a miséria e a desgraça que foi o comunismo em Cuba. Então, pessoal, se informem sobre isso. Bom, pessoal, para concluir, né, acabou encher o cartão de memória. Pesquisem, né, sobre marxismo cultural. No meu blog eu escrevo sobre isso, posto o link para vários sites e blogs interessantes sobre não só feminismo como gaysismo. Sobre gaysismo, a entrevista do Júlio Severo é ótimo. O Yuri Bezmenov comenta, né? Inclusive o caso do Cabo Anselmo entra nesse caso, né? É aquele cara que era marxista, comunista, mas quando ele viu na prática o que é o comunismo, no caso que ele conheceu em Cuba, ele viu que ia ser uma desgraça e passou para o lado da ditadura militar para combater o comunismo no Brasil. E como ele disse, custou vidas, mas numa guerra você perde vidas, né? Então, numa guerra você sabe que vai morrer gente, mas evitar salvar vidas, né? No caso, se tivesse uma ditadura comunista no Brasil, o derramamento de sangue ia ser 1000 vezes maior e morrer muito mais gente. É uma desgraça mesmo. Então, vamos combater o marxismo cultural, vamos combater o socialismo. Eu acho muito bonito, a palavra socialismo parece muito bonita, só que a gente não entende o que é isso. Escutem Olavo de Carvalho falando sobre socialismo, é uma armadilha, parece uma coisa muito bonita, mas é uma preparação para o comunismo e, como o Olavo fala, hoje a gente já está vivendo o socialismo na prática no Brasil. Então escutem o Olavo de Carvalho. No meu blog tem lá um monte de site, de link para coisa boa. Pesquisem, se informem sobre isso e passem para frente. Compartilhem informação. Com a informação que a gente vai vencer, derrotar o comunismo e salvar a democracia no Brasil. Aí a gente vai poder protestar.